Se você tem medo do escuro, ouve vozes, sofre de doenças e perseguições espirituais, possessões demoníacas, Jesus Cristo quer libertar você. No canal Libertando os Cativos com o presbítero Deni Moutinho. Bom dia, pessoal. Aqui quem vos fala é o presbítero Deni Moutinho do canal Libertando os Cativos, tudo bem? Depois de um grande período aí sem gravação de vídeos, né, pessoal? Deus tem nos cobrado acerca do canal e manda quem pode e obedece quem tem juízo, né, meus irmãos? Então, a palavra de Deus diz que o bom soldado é aquele que não se embaraça com as coisas dessa vida, né? E estamos aqui para estar obedecendo, para fazer ali a obra do Senhor, porque nós já sabemos que já é a última hora, né? Então, nesse vídeo eu vou estar falando um pouco, tá, sobre as estratégias do inimigo para estar desvirtuando a fé, né, de muitos por intermédio de pessoas, né, com grande influência no meio artístico, né? Vou citar alguns nomes aqui, tá? Somente com o propósito de opinião e tá colocando como testemunho, né? Para que a gente possa ali ilustrar o que acontece, né? Porque o mundo ele é movido, né, pela influência. Então, bem como Deus ele usa pessoas para estar fazendo a sua obra, está influenciando dentro da palavra, colocando as sementes, tá, ali direcionadas por Deus no coração das pessoas. O inimigo também faz a sua parte. Eu vim falar aqui sobre a irmã Andressa Surak. Eu vim falar aqui sobre o nosso irmão J.A. Eu vim falar sobre a Isadora Pompeu. Então são pessoas que de fato Deus ele tem um chamado na vida delas, porém acabam se enquadrando ali em alguns requisitos da parábola do semeador, né? Que está ali no livro de Lucas, no capítulo 8. Então, existe ali 4 tipos, se não me engano, né, de sementes lançadas que simbolizam a palavra, tá? A semente simboliza a palavra e as pessoas à beira do caminho simbolizam ali aquelas pessoas que ouvem, né? E a primeira pessoa que ouve a palavra de Deus, mas o diabo logo afasta ela, né? Bota de canto e aí para que ela não venha crer na palavra, né? E a outra palavra que cresce entre os espinhos são as pessoas que ouvindo a palavra ela acaba que não aguentando por causa da tentação, acabam se afastando. E das mesma sorte, a pessoa, né, a palavra que cai sobre pedra. E no versículo 13 ali é bem claro, né? As que caem sobre as pedras, né? Elas recebem com alegria a palavra, né? Ficam felizes, tem aquele toque do Espírito Santo. E aí, como ela não tem raiz, vem a tentação, logo se desviam, né? E as outras que nasceram entre os espinhos, ou seja, recebem a palavra, mas aí são sufocadas pelas riquezas e cuidados deste mundo, né? E acabam também não dando o fruto com perfeição, diz o Senhor. Mas tem uma semente que ela cai no bom coração e ela vai, essa pessoa aceita, fica firme, ainda que venha a tribulação, ainda que venha as lutas dessa vida, ela permanece fiel ao Senhor. E então é essa semente que caiu em terra boa que nós precisamos ser. E hoje esses artistas, o que acontece?
O inimigo, ele faz de tudo, né? Porque ele conhece o coração das pessoas através das suas ações. Ele faz de tudo para perverter o coração delas, a fim de que essas pessoas elas possam não ter substância ali, como quem cai sobre os espinhos e sobre as pedras, para que elas possam, no caso, crer, mas não dar fruto com perfeição. E muitas delas também vem ali a tentação, elas se desviam da palavra do Senhor. E isso é um problema muito sério hoje, porque essas pessoas, elas são pessoas públicas, né? E são muito famosas. Hoje os meios de comunicação estão aí. E essas pessoas, elas acabam influenciando milhares e milhares de pessoas a cometerem o mesmo erro. Então, muito cuidado, minha irmã Andressa Urach, muito cuidado, J.A., muito cuidado, Isadora Pompeu, porque eu não estou dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, não, jamais. Eu sou pecador igual a todos eles, entendeu? Porém, naquilo que a gente já pecou e sabe que é um pecado recorrente, a gente não pode mais, depois de perdoado, cometer. Porque a palavra de Deus diz que ai daquele, né, que fizer escandalizar um dos pequenos. A gente tem que, na realidade, dar o bom exemplo. Dar o bom exemplo. Então, essas pessoas brincam com a salvação, brincam com o evangelho. E aí induzem uma, né, acaba que entra em uma determinada congregação, na Igreja Universal, no caso a Andressa Urach. E aí, quando a gente entra numa igreja, meus irmãos, a gente tem que tem que se submeter à liderança. Se a gente entrou lá pelo princípio da obediência, eu tenho que me submeter àquela liderança. Se não me cabe, eu saio, pego a bênção do pastor e sigo a minha vida, mas eu não vou ficar falando, eu não vou ficar requerendo aquilo que eu dei como oferta, né, voluntária. Eu não vou ficar fazendo isso. Porque se eles erraram, se eles estão desviando os recursos da igreja, eles vão prestar conta com Deus. Da mesma sorte, a nossa irmã Isadora Pompeu. Como é que pode, né, uma pessoa casar de um dia para o outro, acabar um casamento, quando a palavra de Deus diz que a gente tem que lutar, que o divórcio na realidade foi permitido por causa do adultério, mas não foi assim desde o início, entendeu? E eu posso falar de casamento porque eu já casei uma vez, entendeu? E eu também já fui vítima do divórcio. Esse é um outro caso que eu vou estar explanando mais atrás, mas a gente tem que lutar até onde dá. Por quê? Porque são muito sérias as consequências de um divórcio, prejuízos da ordem emocional, financeiros e por aí vai. Então, da mesma sorte, o nosso irmão J.A. cresceu no evangelho, a palavra está ali no coração dele, mas se permitiu o diabo entrar no coração dele. E aí, para mim, o que acontece? É a semente, né? Aquela semente que entrou ali somente superficial. Veio o inimigo e arrebatou os sentidos dele. E aí ele acabou dando vazão a sentimentos perversos, tal como drogas, né, para estar efetuando um pecados sérios como droga, como, né, a questão da troca de opção sexual. Então, meus irmãos, muito cuidado, porque essas pessoas estão induzindo milhares e milhares de pessoas a, se elas fazem, o que as pessoas pensam? Se elas fazem, eu também posso fazer. Então Deus, ele ama, ele perdoou o J.A., perdoou a nossa irmã Andressa Urach, ele perdoa todo mundo. Gente, Deus perdoa todo mundo.
Deus perdoa qualquer tipo de pecado, mas o pecado consciente, ele não será perdoado, porque Deus conhece a intenção do coração. Amém? Então, muito cuidado. Vamos ser a semente que cai em terra boa e a gente produz o bom fruto, não dando lugar para Satanás. Amém? Orando e vigiando sempre. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero estar orando por esse meu irmão, Pai, por essa minha irmã nova convertida, que está entrando no Evangelho agora, Pai. Guarda, Senhor, o coração dela, Pai, para que ela seja a terra, Senhor, a boa terra, Pai, e possa dar bons frutos, Senhor, e possa ter muitos testemunhos bons para que as pessoas vejam, Senhor, ali, que aquela pessoa verdadeiramente, Senhor, nasceu de novo, Senhor, mudança de hábitos e atitudes, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda, Senhor, e livra, Pai. Traga de volta, Senhor, para a Tua presença o nosso irmão J.A., nossa irmã André Surak e o nosso irmão e a nossa irmã Isadora Pompeu, Pai. Eu te peço, a cada dia fortalece o Senhor, dando graça, força e estando, Senhor, a servir o Evangelho, Senhor, da forma em que o Senhor, Pai, tocou no coração que eles seguissem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos fortalece e nos liberta, Senhor, da tentação e também, Pai, das ciladas do inimigo. Em nome de Jesus, amém.